Olá, eu sou a Geise e este é o podcast Mães pela Graça. Eu acredito que o Evangelho de Cristo impacta todas as áreas da nossa vida, inclusive cada detalhe da maternidade. É sobre isso que eu falo aqui. Que este podcast possa encorajar, confrontar e confortar você na sua jornada. Seja bem-vinda! Este é o último episódio do ano. E que ano, minhas queridas, que ano! Tanto pessoalmente como ministerialmente, esse foi um ano cheíssimo de graça. E eu espero que você, ao ouvir esse episódio, também possa olhar para o seu ano e enxergar a graça do Senhor. O assunto que permeia tudo sobre o que falamos aqui no Mães pela Graça é a graça. E ao chegarmos no final de mais um ano, eu quero que você pense profundamente e detalhadamente sobre isso. Ao invés de corrermos para fazer listas de resoluções para o próximo ano, eu quero que a gente pare e reflita e faça um pequeno inventário, talvez seria um inventário da nossa vida, daquilo que temos vivido, de como temos vivido, antes de pensarmos naquilo que queremos para o próximo ano. Falamos tanto de graça aqui, vivemos pela graça, somos mães pela graça, nada podemos fazer sem graça. Então vamos revisar um pouquinho da graça do nosso Senhor? O que significa graça? Graça é aquilo que nós recebemos sem que mereçamos. É aquilo que o nosso Senhor fez por nós, que está lá em Efésios 2, 8, 9. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Não vem de nós a nossa salvação. Nada que nós façamos pode nos tornar salvas diante do Senhor. Nada que nós façamos pode fazer com que o Senhor se apaixone e nos ame mais. Ele já nos ama completamente. E somos salvas por essa graça, por meio da fé no Senhor Jesus. Então, a primeira coisa que a gente precisa lembrar, queridas, é que nós recebemos de graça tudo isso que temos em Cristo. E quando o nosso coração se conecta com essa realidade de que não há em nós nada que pudesse fazer com que mereçamos a salvação, que tudo que temos no Senhor é totalmente gratuito, é um dom de Deus, a nossa reação precisa ser de gratidão. Se tem sido muito difícil sentir gratidão durante seus dias, na sua vida, talvez é porque falta se conectar de novo com esse entendimento de que nada do que você tem, a salvação, o seu conhecimento de Cristo, nada disso é mérito seu, é mérito meu. Tudo isso é obra do Senhor. É sempre o Senhor que nos atrai, o Senhor que nos chama, o Senhor que nos escolhe, o Senhor que coloca dentro de nós a vontade de buscá-lo. É sempre o Senhor. Como então não sermos gratas? Nesse mês de dezembro, eu sempre gosto de reler várias vezes, repetidas vezes, a história da chegada do nosso Salvador. E uma parte que sempre me emociona é o canto de louvor de Maria. Essa parte da história sempre mexe comigo. E eu tenho até um pequeno testemunho de algo que o Senhor fez comigo, no meu coração. Foi só entre eu e Ele. E hoje eu compartilho aqui com vocês que quando eu estava já sem muita esperança de ter meus filhos, eu já estava tentando engravidar há um tempo e os médicos diziam para nós que nós não poderíamos engravidar, que só com os tratamentos mais caros. E nós já estávamos assim desesperançosos. Eu estava louvando ao Senhor e essa música veio ao meu coração. Acho que é uma versão do Asaf Borba, não sei se vocês conhecem, que fala, meio que coloca a melodia nesse trecho da Bíblia que eu vou ler aqui para vocês. Tá lá em Lucas 1, 46 em diante. Então disse Maria: minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que o temem, de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com seu braço, dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração.
derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou a seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e seus descendentes para sempre, como dissera aos nossos antepassados. E eu cantei essa música, né, no meu coração, chorei na presença do Senhor e fiquei pensando, nossa, por que o Senhor colocou essa música agora, de repente, no meu coração, né? No outro dia descobri que eu estava grávida do nosso primeiro filho, do primogênito. Então, assim, só um pequeno testemunho do quanto esse cântico, ele é especial na minha história, na minha vida. E sempre que eu canto, eu me emociono. Estou aqui disfarçando a minha emoção nesse episódio, porque realmente o Senhor é maravilhoso. Mas algumas coisas me chamam muita atenção quando eu leio com atenção as palavras de Maria, esse cântico de Maria. E ela recebeu a graça de ser mãe de Jesus. A graça de ser mãe, minhas irmãs. Que graça é ser mãe. Você, minha ouvinte, é mãe. Ser mãe é graça. Nós somos mães pela graça. Nós não teríamos controle sobre isso. Somente o Senhor pode nos dar o título de mães. Isso é graça. E ela pôde receber essa graça e celebra essa graça com imensa gratidão no coração. Ela reconhece tudo aquilo que o Senhor já fez. E alguns pontos me chamam muita atenção aqui, que primeiro, a primeira atitude de Maria é engrandecer ao Senhor e se alegra em Deus, meu Salvador. A alegria da Maria não estava necessariamente em ser mãe, em gestar aquele bebê. Pelo contrário, eu acho que ali havia muito mais medo e temor do que empolgação. Mas o engrandecer ao Senhor e se alegrar em Deus é que fez dela grata naquele momento. Porque ela conhecia o seu Senhor. Ela era serva dele. Ela fala, pois atentou para a humildade da sua serva. Eu sou sua serva, Senhor. Isso que o Senhor está fazendo na minha vida é porque o Senhor deseja, é pela sua graça. E logo em seguida, ela diz, de agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Bem-aventurada, minha irmã. Maria é bem-aventurada, pois ela pôde ser instrumento nas mãos do Senhor para realizar o plano de redenção. Um instrumento tão precioso. E lá em Mateus, no Sermão do Monte, Jesus chama a todos nós, seus seguidores, de bem-aventurados. Quantas vezes nós, dentro da maternidade, nos esquecemos de que somos, sim, bem-aventuradas? Por tudo aquilo que o Senhor fez nas nossas vidas, porque fomos compradas pelo sangue de Cristo, somos bem-aventuradas, felizes, abençoadas, agraciadas. E aqui já fica um spoiler, viu? No começo do ano nós vamos falar em mais detalhes sobre justamente isso. Não vou dizer mais nada, tá bom? Em seguida, a Maria já começa a listar tudo aquilo que o Senhor fez. Pois o poderoso fez grandes coisas, santo é o seu nome, sua misericórdia estende-se de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos, dispersou os soberbos, derrubou governantes, exaltou os humildes, encheu de coisas boas os famintos. Ela vai listando aqui tudo aquilo que o Senhor já fez. Ele realizou grandes coisas. E agora no final do ano, para encerrar esse ano com muita gratidão no coração, gratas pela graça, eu quero que você faça isso. Que você liste, assim como Maria fez aqui, tudo aquilo que o Senhor já fez. Pense aí com você, gaste um tempo. E no final desse episódio eu vou falar sobre um recurso que vai te ajudar a fazer isso. Mas eu quero te convidar a começar já a pensar em tudo aquilo que o Senhor já fez. Amadas, eu acho que vai faltar papel para a gente escrever isso. Vai faltar tempo para a gente listar tudo aquilo que o Senhor já fez. Tudo aquilo que o Senhor já realizou desde o seu nascimento, minha irmã, até aqui.
tudo aquilo que o Senhor já te livrou, como que o Senhor te carregou até esse instante, como que o Senhor te trouxe até um podcast hoje, né, em 2022 aqui ouvindo uma pessoa que provavelmente você nem conhece. Como que o Senhor te trouxe até aqui? Escreva, agradeça, liste tudo aquilo que o Senhor já fez e não só na sua vida pessoal, mas tudo aquilo que o Senhor já fez na história, isso que Maria faz aqui. Ela volta lá para Abraão, ela conhece a história, ela sabe o que o Senhor já fez. Você conhece? Ah, minha irmã, você precisa conhecer a palavra de Deus. Você precisa se debruçar nas escrituras. Você precisa saber toda essa história maravilhosa, de cabo a rabo, de Gênesis, Apocalipse. Nós precisamos conhecer. É só assim que a gente vai conhecer o nosso Senhor. É só assim que a gente vai saber exatamente tudo aquilo que o Senhor já fez. Ele não realiza coisas apenas agora, ele já vem realizando desde a criação desse mundo. Tudo está sob a sua soberania, sob o seu cuidado. O Senhor é poderoso. Para ter gratidão, a gente precisa reconhecer. Reconhecer tudo aquilo que o Senhor já fez. Reconhecer tudo aquilo que o Senhor é capaz de fazer. A gente conhece o nosso Deus quando a gente gasta tempo voltando e agradecendo tudo aquilo que ele já realizou, nos debruçando na palavra de Deus e conhecendo em detalhes a história de redenção escrita na palavra de Deus. E aqui tem algo também para o futuro, porque a Maria lá no finalzinho ela diz: lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e seus descendentes para sempre, para sempre. A graça do Senhor foi derramada desde o início e ela continua sendo derramada sobre toda a história da humanidade, e ela vai ser derramada até que Cristo volte e possamos de fato entender plenamente quanta graça temos recebido. A Bíblia também nos chama para que cresçamos em graça. 2 Pedro 3,18 diz: cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Para crescer em graça, a gente volta um pouquinho lá para o que eu falei no início. Nós precisamos reconhecer a nossa necessidade dela. Como Romanos 3,10 diz, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. É aquilo que eu estava falando logo no início. A gente não consegue nem buscar o Senhor por nossa conta. A gente não consegue, a gente é fraca, a gente é limitada, a gente nem se percebe necessitada, né? É o próprio Espírito Santo que vai nos convencendo. A gente pode até fazer uma pequena paráfrase aqui, né? Quando Paulo diz: não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há nenhuma mãe perfeita, nenhuma sequer. Não há nenhuma mãe que realize tudo aquilo que ela precisa. Não há nenhuma mãe que termina o ano com todas as listas completas, com tudo aquilo que ela queria ter realizado, sem ter dado nenhum grito, sem ter discutido com o marido por bobeira. Não há nenhum justo, nenhum sequer, nenhuma mãe perfeita. Nós precisamos da graça. Então, para crescer em graça, se reconheça necessitada dela. Reconheça quando você erra. Não esconda suas limitações. Lá 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Precisamos reconhecer. Precisamos confessar os nossos pecados, precisamos chegar para os nossos filhos e falar: olha, filho, tá vendo? A mamãe errou, a mamãe perdeu a paciência porque a mamãe é tão necessitada da graça. Eu não consigo sozinha, meu amor. Eu preciso de Jesus. Eu preciso do Senhor na minha vida, porque eu não sou essa pessoa perfeita. Pode ter certeza que se demonstrar limitada diante dos seus filhos não vai traumatizá-los, pelo contrário, eu acredito que essa é uma das lindas formas que podemos apontar o coração deles para Jesus. Nós podemos receber a graça diariamente, lembrando que é um dom do Senhor. Eu preciso buscar, eu preciso diariamente correr para o lugar certo, que é para o colo do meu Pai. Eu preciso ter um tempo com Ele todos os dias e eu não sei vocês assim, mas quanto mais eu gasto tempo com o Senhor, quanto mais eu me dedico a buscar o Senhor, mais eu amo esse momento, mais eu quero estar perto dele. E eu também sou facilmente distraída.
eu sou facilmente pega em minhas 1000 tarefas, em tudo aquilo que eu preciso realizar, e eu esqueço de ir para o trono da graça. Mateus 10:8. De graça recebestes, de graça deveis dar. Quando nós nos reconhecemos necessitadas da graça, necessitadas de perdão, nós sabemos o quanto somos imerecedoras e a gente tem mais facilidade de perdoar, de demonstrar compaixão. Eu sei que muito do que eu tô falando aqui eu já falei durante esse ano todo nesse podcast, na verdade, durante os 2 anos que esse podcast existe. Mas isso aqui é realmente uma revisão, para que nós possamos, de fato, ser mães pela graça. E entender que nós precisamos disso, nós precisamos da graça do Senhor. Esses dias eu estava trocando áudio com uma amiga, a gente estava falando alguma coisa dos maridos, e daí de repente ela falou, precisamos estender graça, e daí logo em seguida o bebê dela acordou e ela falou, eu vou lá estender essa soneca, né? E daí eu fiquei pensando aqui, né, a vida de uma mãe pela graça, né? Estende graça, estende a soneca, estende graça, estende roupa. E a gente vai estendendo, sempre transbordando, sempre mais e mais. E às vezes é muito cansativo, eu sei. Tem dias que a gente sente que não dá mais para esticar. É como se a gente se sentisse estendida, né? Eu sei que a palavra estender tem vários significados aqui nessas comparações que eu tô fazendo, mas que nós possamos não só estender graça no próximo ano, mas que nós possamos transbordar graça. Que a gente entenda e receba diariamente tanta graça que a gente passe a transbordar. Que não seja um esforço estender graça. Que essa intencionalidade que nós temos buscado de demonstrar graça dentro dos nossos lares, a mesma graça que temos recebido, que essa intencionalidade se torne natural. Que não seja algo que a gente precisa ficar o tempo todo pensando, nossa, agora eu vou estender graça porque eu recebi graça, mas que se torne algo natural nos nossos lares. Que a gente passe a transbordar a graça do Senhor por todos os poros, por tudo, em tudo que falamos, em tudo que fazemos, e que quando errarmos, não se errarmos, mas quando errarmos, que a gente possa correr rapidinho para o trono da graça, reconhecer as nossas limitações e buscar do Senhor o perdão e a graça e continuar transbordando sobre a vida dos nossos filhos, sobre a vida dos nossos maridos, sobre a vida de quem cruzar com a gente. Agora sim, vamos falar sobre 2023. Eu não sei vocês, mas eu gosto das minhas listinhas e eu gosto de pensar naquilo que eu quero para o próximo ano. Algumas coisas que eu gosto de fazer são pensar numa palavra para o ano seguinte. Já fiz isso há alguns anos, outros não. Mas eu gosto de buscar do Senhor, orar e gastar um tempo pensando e tentar focar em uma palavra para o ano seguinte. Isso é uma das coisas que eu gosto de fazer. Outra coisa que eu gosto de fazer é focar num texto bíblico para o ano seguinte. Às vezes é um trecho da Bíblia, às vezes é um livro da Bíblia que eu quero focar para aquele ano, mas de pensar assim, algo da Bíblia especificamente que eu quero me aprofundar e que eu quero guardar no coração para o ano seguinte. E daí também faço minhas muitas listas de coisas que eu quero fazer, conquistar, né, ser para o próximo ano. Mas aqui eu vou dar algumas perguntas para você se fazer quando você for fazer as suas listas. Se você for como eu, que gosta de pensar e planejar para o próximo ano, eu vou te fazer algumas perguntas aqui, são as mesmas perguntas que eu me faço quando eu vou pensar em tudo que eu quero realizar nas minhas resoluções, né? E a primeira delas é, para cada resolução que eu faço, eu me pergunto, será que isso glorifica a Deus? E é sim ou não, sabe? Não é assim, dá para glorificar a Deus, né? É sim ou não, né? Claro que tudo a gente pode dar uma, né? Não, isso pode glorificar a Deus, né? E tal, mas será que isso de fato glorifica ao Senhor? Claramente, na minha vida, quem for me ver realizando essa tal resolução aí, será que isso glorifica ao Senhor? A segunda coisa que eu me pergunto, será que isso pode ser uma fonte de ansiedade na minha vida?
Existem certas coisas, certas atividades que podem ser gatilhos de ansiedade para nós. E se esse for o caso, talvez não seja o momento de realizar aquilo, ou talvez não seja daquela forma que a gente tem que realizar. Então, isso é algo também que eu sempre tento me perguntar: será que isso não vai adicionar mais uma ansiedade aqui no meu coração? Outra questão: isso tem valor eterno? Isso que eu quero conquistar tem valor eterno? Vai fazer diferença para a eternidade? E eu não tô aqui dizendo que a gente não pode buscar coisas materiais, né? Que a gente não pode ter objetivos e guardar dinheiro para a gente ter as nossas coisas. Mas estamos fazendo isso de uma forma que mantém os nossos olhos fitos na eternidade? Você aí, mãe que está me ouvindo, sabe que muitas vezes, por causa desse mundo materialista que vivemos, as necessidades, entre aspas, bem grandes, acabam aumentando. E aquilo que talvez não seria necessário se torna algo que você busca com muita intensidade. Quando se trata dos nossos filhos, isso vem desde o enxoval, né? Quando estamos nos preparando, quando estamos arrumando o quartinho, comprando as roupinhas e pensando em todas as coisas, de repente, coisas que não são necessárias vão nos tirando a paz e vão nos deixando ansiosas porque não temos aquelas coisas, né? Então, quando você for pensar nas suas resoluções, se elas têm algo de material que você quer conquistar ou algo que você quer ter para os seus filhos, realmente avalie se essas coisas têm valor eterno e que lugar elas estão tomando no seu coração. Outra coisa que eu me pergunto, e na verdade é para tudo aquilo que eu desejo conquistar, não só no novo ano, né, mas tudo aquilo que me dá vontade de fazer ou ter ou realizar, eu sempre me pergunto: você orou sobre isso? Na verdade, acho que é o Espírito Santo que me pergunta isso sempre, né? Você orou sobre isso? Quantas vezes a gente sai fazendo, sai planejando, sem orar? E aqui, ó, não é pra gente fazer a nossa bela lista e daí orar pela nossa lista. Não, a gente ora antes de escrever a nossa lista. A gente ora antes de escrever a nossa lista. A gente entrega para o Senhor aquele momento de planejar o próximo ano. E a gente pede que o Senhor guie os nossos desejos, as nossas intenções, o nosso coração, as nossas conversas. Isso que eu quero te convidar a fazer com o material que em breve a gente vai disponibilizar para vocês. Eu e a Carol do Esposos pela Graça fizemos juntas e nós montamos um guia para você planejar o seu próximo ano, para você fazer esse inventário da graça, esse inventário de gratidão, tudo que o Senhor já fez, e para que você possa entregar para o Senhor todos os seus anseios, todos os seus desejos, suas intenções, para que o próximo ano seja um ano vivido pela graça. 2023 pela graça, esse é o desejo que eu tenho para você, para mim, esse é o desejo que nós temos para sua vida, para o seu casamento, para sua maternidade, e que nós possamos, assim como Maria, sempre reconhecer que nossos filhos são graça de Deus. Somos bem-aventuradas, somos agraciadas, somos abençoadas. Nossos filhos não são fonte de cansaço, nossos filhos não são fonte de estafa, nossos filhos não são fonte de gastos, nossos filhos são bênção, nossos filhos são graça. Nossos filhos são a graça de Jesus derramada sobre as nossas vidas e que são, sim, usados para nos santificar e nos deixar mais parecidas com Ele, se nós permitirmos que o Senhor trabalhe no nosso coração, reconhecendo que precisamos dEle. Vamos ser mães pela graça? E agora nós temos a participação especial de 3 ouvintes muito queridas aqui do podcast. Ouçam a Camila, a Monique e a Gisele. Oiê, eu sou a Camila e sou mãe pela graça da Alice. Sou muito grata a Deus por esse ano, pois tive muito tempo de qualidade com a minha família, que é algo que eu adoro, e também pude ter tempo de buscar a Deus. Para o próximo ano, eu desejo conseguir ter mais tempo para brincar com a Alice. Não é algo que eu faço tanto assim. E também desejo muito tempo para mim e para minha família com o Senhor, tempo com Deus, que isso é maravilhoso.
Eu quero dizer que eu sou muito grata a ele por esse ministério tão legal, tão maravilhoso, que abençoa tanto a minha vida como mãe. E desejo a todas vocês um feliz e abençoado Natal. Olá, eu sou Monique, mãe pela graça do Miguel, e eu sou grata ao Senhor, pois em 2022 ele trouxe muitos aprendizados, muitas provações, mas que me trouxeram para mais perto dele. Além disso, ele cuidou da saúde do meu filho e de todos que estavam à minha volta. E o Senhor também me ensinou muito sobre maternidade. Então, eu sou grata a Deus por isso no ano de 2022. E para o ano de 2023, eu desejo que Deus continue abençoando e cuidando de toda a minha família, principalmente da saúde do meu filho. E também, para 2023, eu desejo que Deus abençoe o meu novo empreendimento para que eu possa ficar mais tempo perto da minha família e principalmente cuidando do meu filho. É isso, sou grata também por estar aqui e poder falar um pouquinho nesse podcast que é tão maravilhoso para todas as mães, principalmente para mim. Um beijo a todas. Olá, meu nome é Gisele, eu sou mãe pela graça da Radassa, de 7 anos, e das gêmeas Micaela e Rebeca, de 1 ano e 9 meses. Eu sou grata ao Senhor, pois em 2022 eu fui encorajada pelo Espírito Santo em pausar minha carreira e me dedicar integralmente à minha família. Em 2023 eu desejo que novos ministérios sejam descobertos em minha vida, para poder cada vez mais glorificar o nome do Senhor. Aproveito a oportunidade para agradecer o podcast Mães pela Graça, por edificar minha vida e me fazer companhia durante meus afazeres. Jay, eu louvo a Deus pela sua vida. Muito obrigada por tudo que você faz por nós. Grande abraço. Muito obrigada, minhas irmãs. Vocês, ouvintes, essas 3 queridas que mandaram áudio, a Camila, a Monique e a Gisele, todas as ouvintes que estiveram comigo durante esse ano. Foi muito gostoso poder caminhar junto com vocês, aprender junto com vocês, crescer juntos. Eu sempre digo que tudo aquilo que eu falo aqui, eu sou realmente a primeira que precisa aprender, que precisa relembrar. Quantas vezes eu mesma preciso ouvir de novo esses episódios. Eu sempre falo isso também, né? Que eu ouço na gravação, na edição e depois para checar, e cada vez eu aprendo um pouquinho mais. Eu sou muito grata por ter essa oportunidade de servir a vocês, glorificando o nome do Senhor através desse podcast. O podcast fica aqui para 2022, mas em 2023 a gente volta já em janeiro para conversarmos sobre novos temas e aprendermos, nos aprofundarmos na palavra de Deus e aprendermos mais sobre aquilo que Ele deseja para as nossas vidas. Eu vou continuar ativa lá no Instagram por mais alguns dias e eu aviso vocês quando eu vou entrar de férias definitivamente e dar um tempinho para voltar em janeiro com as energias recarregadas, pronta para caminhar mais um pouquinho com você. Que a graça e a paz do nosso Senhor carreguem vocês durante toda essa semana, minhas queridas amigas, Mães pela Graça. Obrigada por estar por aqui em mais uma semana. Acesse o nosso site www.mãespelagraça.com.br para ter acesso a outros conteúdos e siga-nos no Instagram, no @mãespelagraça, para ficar sempre por dentro das novidades do MPG. Se este episódio encontrou seu coração de alguma forma, por favor me conte. Vamos juntas lembrar de que ser mãe é muito bom, mas ser mãe com Jesus é maravilhoso.